Se você recebeu recentemente um reajuste no seu plano de saúde e está indeciso, não sabe o que fazer, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te dizer, eu vou projetar aqui alguns cenários, mas eu vou te dizer exatamente o que você tem que fazer em cada um desses cenários que a gente vai projetar e pode ter certeza, mais de 90% das pessoas vão se encaixar em pelo menos algum desses cenários. Então, vamos lá, sem enrolação, direto para o vídeo. Se você tem um plano de saúde, todo mundo que tem um plano de saúde vai chegar a um determinado momento que vai receber o reajuste e aí vai ficar naquele impasse se realmente ele precisa se mobilizar ou não. E dentro desse cenário, eu vou até te contar um segredo que quem é corretor de plano de saúde vai ficar até chateado comigo, mas não tem jeito, tá? O objetivo aqui é que eu consiga, de fato, levar a melhor solução para você dentro do teu cenário. Se você conseguir, ótimo, fico feliz por ter ajudado, tá? Primeiro cenário é o quê? A pessoa que está satisfeita ali com o plano de saúde dela, você não tem nada a reclamar do seu plano, você gosta muito da rede de hospitais, de laboratórios, mas por algum motivo você vai precisar realmente estudar uma nova opção, porque você recebeu realmente um reajuste que você não consegue continuar pagando. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, você já estava insatisfeito com o plano, com alguma rede de atendimento, com algum hospital, laboratório, e você recebeu esse aumento e já juntou, uniu, né, o útil ao agradável e já ficou incomodado para ou cancelar ou fazer uma movimentação. E a terceira pessoa é que já está no conjunto, né? É a pessoa que está insatisfeita com rede de atendimento, já estava insatisfeita em relação ao valor e precisa de fato ou excluir o plano ou mobilizar ali a cobertura dela para alguma outra operadora. O que a gente tem que fazer em cada um desses cenários? Primeiro cenário, está satisfeito em relação à rede. Você não tem nada para reclamar do seu plano, gosta muito, já tem um certo costume para poder utilizar, não gostaria de mudar, mas por conta ali do juros composto que você realmente vai recebendo todos os anos, você vai ter que fazer uma nova opção. Essa eu vou deixar por último, tá? Porque tem um gatilho que eu tenho certeza que você que está satisfeito com o seu plano atual vai te ajudar muito. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga, então vou deixar essa por último. Vou pegar aqui, ó, o pessoal que está insatisfeito, tanto com a rede de atendimento quanto em relação a preço. A gente precisa identificar realmente o fator que vai fazer com que você mude. Às vezes você está insatisfeito com a rede, está insatisfeito com a rede com preço, só que você quer buscar uma nova opção aonde você consiga tanto melhorar a rede quanto reduzir o custo do seu plano de saúde. Às vezes isso é possível, às vezes pode ser que você não consiga. É tudo um fato da gente pegar e diagnosticar o teu momento atual. Quais são, né, os pontos que a gente tem que tomar cuidado nessa movimentação? Primeiro, se você tem alguma doença pré-existente que está fazendo algum acompanhamento, algum tratamento ou então uma terapia, toda a movimentação, por mais que você já tenha um plano, você vai ter um tempo de carência para que você realmente possa utilizar determinados serviços. Ah, Léo, mas como que funciona isso? Eu não vou ter reaproveitamento de carência? Você tem, só que o que acontece? Esse reaproveitamento de carência, ele deixa ali em aberto alguns aspectos, como por exemplo, a ponta de terapia, procedimentos de alta complexidade relacionados à sua doença pré-existente. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Primeiro ponto que você vai ter que avaliar, movimentação. Estou fazendo algum acompanhamento, estou fazendo algum tratamento? Ah, não. Beleza, já facilita ali o primeiro ponto. São as condições para que a gente possa mudar. Segundo aspecto, qual que vai ser? Em relação à tua rede de atendimento. Não adianta você buscar uma redução de custo se essa redução de custo não vai fazer com que você tenha a rede de atendimento que realmente é necessário para que você tenha o básico de plano de saúde. Então a gente vai ter que pegar uma que seja realmente compatível com o plano que você tem ou até melhor. Dependendo ali dos ajustes que você tem todos os anos,
é muito provável que em determinado momento a gente consiga um plano que seja melhor do que o que você tem atualmente, com uma redução de custo significativa. Qual que é o ponto aqui? A gente tem uma matemática que a gente fala que é uma matemática de padeiro. Se você não está pagando num plano de saúde R$1.000, no próximo mês a gente tem uma média de reajuste anual que reajusta cerca de 20%. No seu primeiro ano, você recebeu o reajuste de 20%. No segundo ano, aqui ó, primeiro ano você já está pagando 1.200. No segundo ano, você recebe mais 20% em cima do valor reajustado, ou seja, juros sobre juros. Esses 1.200 aqui a gente vai receber, vai ser 240, vai para 1.640. Tá? Isso eu estou fazendo um exemplo hipotético com um plano de saúde de R$1.000. Vou colocar uma projeção, que estou colocando R$5.000 porque o ticket médio dos meus clientes tendem a ser um pouquinho maior. Então vocês vão se identificar com o que eu estou falando e nesse cenário aqui o reajuste é muito mais agressivo. Fechei um plano de R$5.000, gosto muito do meu plano, rede de atendimento top, só que primeiro ano, vamos lá, recebeu o reajuste de 20%. Esse reajuste de 20% aqui vai fazer com que o meu plano, depois de 12 meses, de R$5.000, pule para R$6.000. No segundo ano, com mais 20% de reajuste em cima de reajuste, que vai virando uma bola de neve, esse plano de R$6.000 vai para quanto? R$7.200. De 7.200 eu peguei mais 20% aqui. 7.200 mais 20%, 720, 1.440, mais 7.200 vai ficar 8.640. Quando o valor da mensalidade ele passa a ser maior, o reajuste anual ele é extremamente avassalador, realmente chega a um ponto que não dá mais para ignorar, não dá para simplesmente você manter o plano. Daqui ó, o ponto que eu queria chegar. A matemática de padeiro. O plano que você iniciou pagando 5.000, no quarto ano ele já está em 10.038, com reajuste de 20%. Juros em cima de juros. Ou seja, chega em determinado momento que mesmo você não querendo, você vai ter que se mobilizar, você vai ter que fazer uma movimentação. E todo mundo chega nesse momento. E o que a gente tem que fazer aqui? Você tem que analisar. Tá? De tempos em tempos você tem que ter um corretor que é um corretor bom, que ele consiga avaliar todas as possibilidades, todos os cenários, que ele realmente consiga gerar valor para você e que de tempos em tempos ele pelo menos no mínimo faça um acompanhamento todo ano perguntando para você, e aí, como foi teu reajuste, e aí, como que está a tua rede de atendimento, a ponta de utilização. O cara tem que ser chato, porque plano de saúde é uma coisa que é muito séria. E tem que ter um certo acompanhamento, porque aqui já passa por uma análise financeira. Qual que é a questão de análise financeira? O cara tem que ter uma projeção que, se você continuar nesse plano com reajuste em cima de reajuste, vai chegar um momento que vai se tornar impagável. Até pelo fato de esse plano aqui de R$5.000 que você iniciou pagando, ele não vai ter hospitais que vão ser adicionados na ponta de atendimento. Pelo contrário, vai acabar descredenciando hospitais e laboratórios, porque o que as operadoras e as seguradoras fazem? Elas vão lançando novas categorias para comercializar mais, para fazer com que você se movimente. Tem um corretor que vai fazer essa análise junto com você, tá bom? Quem já pegou ali os aspectos de movimentação em relação ao cenário que vocês conseguiriam fazer, questão de rede, questão de modalidade também, enfermaria, apartamento, coparticipação, sem coparticipação, isso tudo vai depender de uma análise. Eu não vou entrar em todos os aspectos aqui agora, porque esse não é o objetivo do vídeo, tá? Isso daí realmente tem que ser uma análise, um diagnóstico mais aprofundado, mas é realmente avaliar todos os aspectos do seu plano para saber se você está numa opção que realmente atende, se realmente a gente consegue mexer em alguma coisa. Se você tem uma frequência de utilização que não é muito alta, use uma vez no ano para poder fazer um check-up. Cara, opção com coparticipação, você já tem uma redução ali nítida de 30%. Então, de tempos em tempos você tem que fazer uma movimentação, só tem que fazer uma movimentação de uma forma segura. Então, você vai bater em movimentação em relação às condições, a rede, você tem que fazer uma movimentação para um plano que seja compatível, e o último é o preço, né? Que no plano de saúde isso não é o mais importante. Porque se você for fazer um plano de saúde só pelo preço, você vai fazer a pior opção, vai fazer um plano ambulatorial que não tem nem atendimento hospitalar. Então, é um conjunto de tudo. Preço, rede e condição. Então, o que você precisa fazer nesse cenário aqui, que está insatisfeito com rede, insatisfeito com rede e preço?
montar um diagnóstico, arrumar um corretor. Eu já vou fazer um convite aqui. Se você não tiver nenhum corretor, se você está inseguro com o corretor que você está atualmente ou não tem confiança naquilo que ele está te passando, projetando ali em relação ao cenário de movimentação, eu já vou deixar um link aqui para que você possa entrar em contato direto comigo no meu WhatsApp e para que a gente possa juntos, tá? Montar ali um diagnóstico para que vocês possam saber se hoje vai existir alguma opção que realmente faça sentido vocês se movimentarem. Em relação a quem está satisfeito, esse daqui eu deixei para o final porque muito corretor vai ficar com raiva de mim, mas não tem jeito, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder ajudar e gerar valor também para vocês. O que está acontecendo aqui com o cenário positivo das operadoras? As operadoras tiveram um lucro absurdo em 2025, então em 2026 eles têm uma margem ali para poder negociar. O que acontece? Quando você for excluir o seu plano, você tem uma opção de pelo menos tentar fazer uma tentativa, que a maioria das seguradoras estão fazendo isso, que é o aspecto aqui que a gente chama de retenção, que está muito pesada. Léo, estou satisfeito, se não fosse o preço eu não mudaria, estou muito confortável aqui, não gostaria de mudar. Vou ter que mudar porque é ajuste em cima de reajuste, juros em cima de juros, só por conta do preço. Cara, eu vou chegar para você e vou falar, realmente é só por conta disso, só por conta do preço? Só por conta do preço. Ó. Primeira coisa que a gente tenta fazer, cara, vamos entrar em contato aqui com a tua operadora, vamos ver se a gente consegue alguma condição no sistema de retenção que a gente consiga manter a mesma categoria que você tem atualmente pelos anos de relacionamento com uma redução de custo. Você tem que ter um corretor que realmente pegue na mão e faça esse acompanhamento junto com você, porque muitos só vão pensar realmente em fazer uma movimentação. E aí, vamos lá, pegamos aqui esse aspecto de satisfeito com o plano de saúde, só a questão do preço. Se você não conseguiu uma negociação com a sua operadora, realmente não tem jeito. A gente vai ter que voltar aqui, vai ter que analisar todos os aspectos, vai ter que identificar se existe naquele momento alguma opção que seja mais inteligente do que a sua atual e tendo essa opção, avaliando todas as condições, né, em relação ao teu cenário de saúde, se dá para fazer uma movimentação, se a gente vai esbarrar ali em alguma limitação de atendimento, a rede para saber se a gente consegue uma rede compatível ou superior e o preço para saber se a gente conseguiria o teu objetivo em relação à redução de custo. Pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo, eu acho que vocês já conseguiram ter uma clareza do que a gente pode fazer nesses cenários aqui, que você está satisfeito com o seu plano, recebeu um aumento, está insatisfeito com a rede e recebeu um aumento, já estava insatisfeito com a rede e com o preço e recebeu mais um aumento, e aí com certeza você vai se encaixar, se você caiu nesse vídeo, você vai se encaixar em algum desses dois cenários. Você que se encaixou em algum desses cenários, que você realmente identificou que isso que eu estou falando aqui para você faz muito sentido, você precisa de uma pessoa para te pegar na mão e realmente montar esse estudo, fazer esse diagnóstico junto com você, eu te faço convite. Clica no link aqui embaixo, manda uma mensagem para mim, vai ser um prazer poder te atender e montar esse estudo junto com você, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!